Relato 1. Fui atacado por algo terrível. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Sou policial militar há mais de 10 anos e sempre pensei que já tinha visto de tudo. Mas há 2 anos, durante uma ocorrência aparentemente simples de briga de casal, minha percepção da realidade mudou para sempre. Desde então, cada sombra, cada barulho, cada casa vazia me remete àquela noite. Chegamos à casa, a esposa nos aguardava do lado de fora, pálida, olhos arregalados, tremendo. Ela quase implorou para que entrássemos. Algo no ar me incomodava de imediato. Cheiro metálico, frio intenso, sensação de sermos observados. Pensei, é só mais uma ocorrência, só mais uma. Mas o instinto gritava que algo estava errado. O corredor rangia a cada passo. Subimos para o 2º andar e senti o peso do ar sobre meus ombros. Então veio a voz, rouca e carregada de raiva, falando em idioma que nunca havia ouvido. Cada sombra parecia se contorcer com intenção própria. Meus pensamentos gritavam, não pode ser real, não pode. O frio e o silêncio eram sufocantes. Abrimos a porta do quarto e meu estômago revirou. Roupas espalhadas, móveis quebrados, livros empilhados de forma impossível. No centro do caos, o homem, de 4, gemendo palavras desconhecidas, olhos brilhando com intensidade sobrenatural. Meu parceiro sussurrou, ele não parece humano. E pensei, não, isso não pode estar acontecendo. Apontamos nossas armas e ordenamos que ele se deitasse. Nada aconteceu. Sua força era absurda. Objetos começaram a voar. Cadeiras, livros, quadros, até o ventilador oscilava sozinho. O medo congelava meus músculos. Cada sombra parecia viva. Minha mente gritava, isso é impossível, não pode ser real. Ele pulou em direção ao meu parceiro, tentando tomar a arma. Tentei interpor-me, mas qualquer disparo poderia ferir meu parceiro. Pensamentos frenéticos. Reaja, faça algo, mas como? O ar era denso e pesado. Cada sombra parecia pulsar com energia própria. Cada músculo tremia de medo e adrenalina. O coração batia tão forte que parecia ecoar na casa inteira. Objetos voavam com violência, abajur explodiu na parede, livros cortavam o ar, cadeiras giravam como lâminas. Eu tentava pensar, manter o controle. Não posso morrer aqui, não posso. Ele emitia gemidos e palavras que pareciam encantamentos antigos. A energia do quarto pulsava em sintonia com ele. Eu sentia forças invisíveis tentando nos esmagar. A luta durava segundos que pareciam horas. Cada golpe era inútil. O vento movia cortinas, livros caíam em trajetórias impossíveis. Cada pensamento gritava, use a arma, mas cuidado, pode atingir seu parceiro. Cada decisão era crítica, cada movimento podia ser fatal. Tremores percorriam meu corpo, suor frio escorria e o cheiro metálico era sufocante. Finalmente conseguimos algemá-lo, mas seu corpo pulsava com energia inexplicável. Controlei a respiração. Ele está morto, certo? Preciso ter certeza. Meu parceiro olhou, olhos arregalados. Ele não respira. O choque foi absoluto. Como aquele corpo podia se mover, atacar, exalar força sobrenatural se estava morto há mais de um dia? A perícia confirmou. Morto há mais de 24 horas. Nada fazia sentido. Objetos ainda se inclinavam, livros caíam lentamente. Cada sombra parecia lembrar a presença dele. Psicologicamente, estávamos destruídos. Pensei, isso não é trauma, é real. Não posso ignorar. A incredulidade e o medo nos deixaram em estado de alerta constante. Nos dias seguintes, qualquer ruído noturno parecia trazer o eco daquela noite. Cada sombra, cada vento que entrava pela janela me fazia reviver a força sobrenatural que enfrentamos. Minhas noites eram preenchidas por pesadelos vívidos. O homem morto, objetos voando, gemidos incompreensíveis, tremores, suor frio, respiração irregular.
O trauma psicológico se aprofundava. Revivi cada detalhe: móveis quebrados, objetos voando, cheiro metálico, frio cortante, idioma desconhecido, gemidos inumanos. Cada movimento do homem morto estava vivo na minha mente. Pensamentos internos. Como lutar contra isso? Como sobreviver? Preciso pensar rápido. A adrenalina e o medo se misturavam, criando uma hiperconsciência que deixava tudo mais intenso. Cada vez que fechava os olhos, revivia a luta, sentia cada golpe, cada objeto cortando o ar, cada empurrão que poderia me esmagar. As sombras pareciam crescer, contorcendo-se, quase vivas. Cada pensamento: não posso morrer, não posso falhar. O cansaço físico e psicológico era enorme, mas o medo me mantinha em alerta constante, quase paralisado. Depois da ocorrência, minha vida mudou completamente. Cada casa escura, cada barulho fora do lugar, cada vento que entrava pela janela me lembrava daquela noite. Não importava o que eu fizesse, a sensação de que ele ainda estava presente nunca me deixava. Pesadelos se tornaram rotina e a paranoia se infiltrou em cada ação do dia a dia. O trauma psicológico me obrigou a repensar minha vida. As sombras que antes eram inofensivas, os rangidos da casa, os ventos da noite, tudo era motivo de alerta. Revivia cada detalhe, a força absurda, os objetos voando, o corpo morto atacando. Cada pensamento: isso é real e está além da minha compreensão. A mente nunca conseguia descansar completamente. A cada ocorrência noturna, meu coração disparava, minhas mãos tremiam e a adrenalina subia. A sensação de presença ao redor, o cheiro metálico, o frio intenso, tudo me remetia àquela noite. Eu tentava me convencer de que era paranoia, mas cada detalhe me lembrava que era impossível ignorar. O sobrenatural havia entrado na minha vida para sempre. Mesmo ao falar com colegas, ninguém conseguia compreender. Palavras falham diante do inexplicável. Cada detalhe, desde os gemidos incompreensíveis até a força sobre-humana, cada objeto voando, permanecem vivos na minha memória. O homem morto não era apenas um cadáver. Era algo que desafiava todas as leis da física e da lógica humana. As lembranças me perseguiam continuamente. Revivia cada segundo da luta, cada gemido, cada movimento impossível. A sensação de que estávamos sendo observados nunca cessou. Meu corpo reagia sozinho. Tremores, suor frio, respiração rápida. Cada noite era um teste psicológico e físico, e minha mente se esforçava para racionalizar o que era irracional. Relato 2. Uma criatura aterrorizante na floresta. Nunca pensei que uma noite tranquila na cidade pudesse se transformar em algo tão aterrorizante. Trabalho como policial em uma cidade do interior, onde a criminalidade é praticamente nula. Mas naquela noite, uma ocorrência aparentemente simples nos levou a um pesadelo que jamais esquecerei. Recebemos um chamado de perturbação de sossego na cidade vizinha. Estávamos a caminho, conversando sobre a calmaria da região, quando uma luz estranha chamou nossa atenção. Ela vinha da direção da floresta densa e fechada, algo que parecia totalmente fora de lugar. Olhei para meu parceiro e disse: "Você está vendo isso também, né?" Ele apenas assentiu, pálido e silencioso. Decidimos parar o carro para investigar. A luz avançava em direção à mata, quase como se nos desafiasse a segui-la. Pegamos nossas lanternas e começamos a caminhar, tentando localizar qualquer sinal de atividade humana. Tentamos contato, chamamos por vozes, mas não houve resposta. Apenas o som dos nossos passos ecoando entre as árvores. A cada passo que dávamos, a sensação de perigo aumentava. Pensávamos: e se for um bandido? Alguém sendo arrastado para dentro da floresta? O medo era real, mas a curiosidade nos empurrava a avançar. A luz, no entanto, parecia desaparecer e reaparecer em outro ponto, sempre mais à frente.
guiando nossos passos até uma clareira isolada. Quando chegamos à clareira, a luz sumiu repentinamente. A escuridão tomou conta do local e o silêncio era quase ensurdecedor. Apontamos as lanternas e o que vimos nos congelou no lugar. Um ser grotesco, esquelético, com olhos vermelhos intensos, emanando uma luz brilhante de um buraco profundo em suas costas, nos encarava. Meus pensamentos se confundiam. Isso não é real, não pode ser real. A criatura virou de frente e parecia olhar diretamente para a alma de cada um de nós. Um arrepio percorreu minha espinha. O silêncio da floresta tornou-se sufocante, e o som do vento parecia um sussurro de advertência. Meu parceiro e eu congelamos, incapazes de mover um músculo. De repente, a criatura deu um salto que desafia qualquer lógica. Pulou cerca de 4 metros de altura, alcançando o topo das árvores com uma agilidade sobrenatural. O som de galhos quebrando e folhas sendo arrancadas ecoava acima de nossas cabeças. Meu coração disparou e a adrenalina nos impulsionou a correr sem pensar. Corremos entre as árvores, tropeçando, quase caindo diversas vezes, mas a sensação de estar sendo perseguido nos mantinha em movimento. Ouvíamos passos pesados e barulhos vindos de cima, como se o ser estivesse saltando de árvore em árvore, nos observando, nos guiando com uma presença aterradora que parecia emanar da própria escuridão. Quando finalmente alcançamos a beira da floresta, vimos o carro estacionado alguns metros à frente. Sem parar para respirar, entramos no veículo. As mãos ainda tremiam e o suor escorria pelo rosto. Olhei pelo retrovisor e por um instante juraria ter visto algo pairando entre as árvores, nos observando enquanto acelerávamos em direção à estrada iluminada pela lua. A estrada parecia interminável e cada sombra nos lembrava daquela criatura. Meu parceiro permanecia em silêncio, os olhos arregalados, a respiração pesada. Eu tentava racionalizar. Foi apenas um animal, uma ilusão de luz. Mas nenhum pensamento fazia sentido. A lembrança daquele olhar profundo, dos olhos vermelhos e do buraco luminoso nas costas da criatura permanecia gravada em nossa mente. Nos dias seguintes, não conseguíamos esquecer a imagem daquela criatura. Cada barulho no bosque próximo à cidade nos lembrava daquele olhar penetrante. Minha mente tentava racionalizar. Talvez fosse algum tipo de animal deformado ou uma brincadeira de luzes, mas nada explicava o buraco luminoso em suas costas e a forma humana, porém grotesca, do ser. A memória não me deixava em paz. Tentei dormir naquela noite, mas cada sombra no quarto parecia se mover. Cada ruído na rua me fazia pular da cama. Meu parceiro passou pela mesma situação. Falávamos pouco sobre o ocorrido, com medo de sermos ridicularizados. Mas no fundo, sabíamos que algo além da compreensão humana havia cruzado nosso caminho naquela floresta escura e silenciosa. Cada vez que fechava os olhos, revivia a cena da clareira. A luz surgindo, a criatura nos encarando, o salto sobrenatural para o topo das árvores. Eu sentia o frio percorrer a coluna, como se a própria criatura estivesse presente, invisível, me observando. A paranoia tornou-se constante. Não conseguíamos esquecer o som de galhos quebrando acima de nós, mesmo dentro do carro. No trabalho, cada ocorrência à noite nos fazia estremecer. O simples ranger de uma porta ou o brilho de uma luz refletindo nas folhas nos remetia àquela floresta. Eu me perguntava, e se ela voltar? E se ainda estiver lá esperando? A tensão se acumulava. Minhas mãos tremiam, minha respiração ficava irregular e o coração disparava sem motivo aparente. Revivi cada detalhe da clareira. O chão coberto de folhas, a luz que emergia do buraco nas costas da criatura, a sensação de que estávamos sendo medidos, julgados. Era como se o ser estivesse testando nossa coragem, esperando que cometêssemos um passo em falso. O silêncio da mata era um aliado dele, amplificando cada som que fazíamos. Nos dias seguintes, tentamos investigar relatos na região.
Nenhuma testemunha mencionava algo semelhante. A cidade era pacata e ninguém jamais relatara avistamentos de criaturas ou luzes misteriosas. Eu comecei a perceber que estávamos lidando com algo único, talvez até sobrenatural. O racional não se aplicava mais, era medo puro, instinto de sobrevivência. Cada noite que passava, minha mente voltava à floresta. Eu imaginava a criatura saltando de árvore em árvore, seguindo-nos silenciosamente. A sensação de ser observado persistia mesmo dentro de casa. Meu parceiro compartilhava a mesma inquietação. Conversávamos em silêncio, sabendo que nossas vidas haviam sido alteradas para sempre por aquele encontro. Decidimos que não voltaríamos à floresta, mas o impacto psicológico continuava. Meu sono estava fragmentado. Pesadelos vívidos me faziam acordar em pânico, ouvindo galhos quebrando, luzes surgindo nas sombras. Cada vez que fechava os olhos, sentia que a criatura estava presente, apenas esperando o momento de atacar novamente, invisível e impossível de prever. Tentei racionalizar, mas era impossível. Nenhuma explicação humana poderia descrever a velocidade com que a criatura se moveu, a altura de seus saltos, o brilho sobrenatural emanando de suas costas. Cada detalhe permanecia gravado na minha mente. Os olhos vermelhos, a pele esquelética, o silêncio pesado da floresta antes do salto. Era real e ninguém acreditaria se contássemos. Depois daquele evento, nossas patrulhas noturnas nunca mais foram as mesmas. Evitávamos a floresta a qualquer custo. Sempre que havia uma luz suspeita ou algum movimento incomum, nossos corpos reagiam antes da mente processar. Tremores, suor frio, respiração acelerada. Era impossível se preparar para algo tão além da compreensão, algo que desafiava toda lógica e racionalidade humana. Com o passar dos meses, cada conversa sobre a cidade, cada lembrança da tranquilidade anterior, parecia irreal. A normalidade que antes tínhamos desapareceu. Cada sombra, cada luz, cada vento que passava pela floresta nos lembrava daquela criatura. Sabíamos que algo sobrenatural havia nos visitado, algo que nunca seria esquecido, e nossa percepção do mundo nunca mais seria a mesma. Relato 3. O bandido que não queria morrer. Sou policial há mais de uma década. Sempre pensei que conhecia o perigo, que nada poderia me assustar. Mas o que aconteceu mudou tudo. Nada é como antes. Cada noite é um tormento. Cada sombra parece carregar algo vivo. Cada barulho me faz tremer. A razão não explica, mas o medo existe e é real. Tudo começou numa noite fria. Recebemos um chamado de um homem extremamente perigoso, procurado há muito tempo. Informações diziam que ele era implacável, que escapava de tudo, que não aceitava limites. O galpão abandonado onde foi localizado parecia o cenário de um pesadelo, e naquele momento senti que algo ia muito além do físico. Entramos com cautela, lanternas acesas, respiração contida. O silêncio era esmagador. Então o ouvimos, passos lentos, pesados, que ecoavam pelo corredor escuro. Ele apareceu sorrindo, um sorriso que não era humano. Havia algo na forma como caminhava, uma determinação quase sobrenatural. Ele não parecia temer a morte. Disparamos. Primeiro um tiro, depois outro. Ele cambaleou, mas continuou avançando. Era como se a morte não tivesse poder sobre ele. Cada bala parecia atravessá-lo sem efeito. O sangue escorria, mas a força dele não diminuía. E de algum modo, eu sabia que aquele confronto não terminaria ali, que algo maior estava começando. Ele fugiu, mesmo ferido, correndo por quase 1 quilômetro antes de finalmente tombar. Mas o olhar dele continuava vivo, fixo em mim. A morte física chegou, mas algo ficou. Quando o levaram ao hospital, resistiu até o último instante. O corpo caiu, mas o espírito parecia inquieto, como se a morte não fosse suficiente. Nos dias que se seguiram, comecei a ter pesadelos.
Ele aparecia, dizendo que eu não teria paz até que ele se vingasse. Primeiro eram sonhos, mas depois a realidade começou a se distorcer. O ambiente da minha casa tornou-se pesado, sufocante, como se uma energia densa tomasse conta de tudo. Não havia explicação lógica. Barulhos surgiam das paredes durante a madrugada. Minha esposa e eu discutíamos sem motivo. O clima era insuportável. A presença dele parecia constante, invisível, mas palpável. Uma noite, acordei com dores intensas, marcas no peito, barriga e pernas, exatamente onde eu havia acertado os tiros nele. Foi nesse momento que percebi. Ele estava mais próximo do que jamais imaginei. O espelho revelou o horror. Feridas abertas, sangrando, queimando como se algo estivesse dentro de mim. Busquei ajuda espiritual imediatamente. Procurei a igreja. Confessei meus pecados, cada tiro, cada medo, cada instante. Começaram sessões de oração em minha casa, com água benta e velas. O peso na casa começou a diminuir lentamente. O medo perdeu força. Com o tempo, os eventos paranormais cessaram. As sombras desapareceram, os barulhos sumiram e minha esposa voltou a dormir em paz. Eu ainda guardo as cicatrizes físicas e psicológicas, lembranças de que algumas mortes deixam rastros, ecos que atravessam a vida de quem sobreviveu. A fé e a vigilância diária se tornaram minha proteção. Hoje posso dormir sem ser atormentado, mas a lembrança dele permanece. Sei que algumas pessoas não aceitam a morte e que alguns espíritos jamais descansam. O que vivi me mudou para sempre. Minha rotina policial e minha vida familiar nunca mais serão as mesmas, mas aprendi que coragem, oração e fé podem conter o que parecia impossível. Mesmo após as orações, algumas noites eram tensas, o ar parecia pesado e os objetos da casa pareciam se mover sozinhos. O silêncio era cortante, cada passo ecoava com força, e às vezes eu jurava ouvir sua respiração atrás de mim. O que parecia passado ainda tentava se infiltrar em minha vida. Minha esposa começou a ter pesadelos também. Ela dizia ver um homem ferido, olhando fixo para nós, sorrindo de forma cruel. O mesmo silêncio mortal, os mesmos passos lentos. A tensão aumentava a cada dia e eu percebia que ele não estava apenas morto. Estava presente de uma forma que não conseguíamos compreender. A casa tornou-se um lugar hostil. As portas batiam sozinhas, as luzes piscavam e apagavam. A sensação de ser observado não desaparecia. Em alguns dias, sentia o calor da presença dele se aproximando, um frio intenso e invisível, atravessando meus ossos. Uma noite, acordei com dores intensas no peito, na barriga e nas pernas, marcas abertas exatamente nos lugares onde eu havia atirado nele semanas antes. O horror não estava apenas em minha mente. O corpo lembrava, punia, alertava. Eu estava sendo atingido de novo, mas de uma forma que não conseguia explicar. Corri para o espelho e o que vi me congelou, feridas abertas, pulsando como se algo estivesse dentro de mim. O reflexo parecia distorcido e por um instante tive a sensação de que ele olhava de volta para mim. Não era apenas medo, era a certeza de que algo sobrenatural estava em ação. A busca por ajuda espiritual tornou-se urgente. Fui até a igreja, confessei tudo e começamos sessões de oração em minha casa. Água benta, crucifixo, velas. A presença maligna começou a enfraquecer, mas ainda podia senti-la nas paredes, no ar, na respiração que parecia me perseguir. Durante as sessões, a energia da casa oscilava. O ar vibrava, o chão rangia e o som de algo se movendo atrás das paredes era constante. O homem da igreja explicou que o espírito se ancorou em mim e na minha culpa e que somente a purificação e a fé poderiam libertar-me de sua influência. O prego enferrujado encontrado na parede era o ponto de ancoragem. O ritual consistia em purificar aquele objeto e com ele cortar o vínculo. A cada palavra de oração, sentia a força dele tentar resistir, mas cada instante de fé fortalecia minha proteção, até que a presença começou a ceder. As sombras deixaram de se mover
Os ruídos pararam e a respiração desapareceu. O peso no ar diminuiu. O homem da igreja disse que a purificação tinha funcionado, mas que eu precisava continuar vigilante, pois espíritos como ele sempre podem tentar retornar se houver descuido. Após o ritual, a paz começou a retornar lentamente. Minha esposa voltou a dormir, os objetos pararam de se mover e a sensação de perseguição diminuiu. Aprendi que algumas mortes deixam rastros invisíveis e que a fé, a oração e a atenção constante são essenciais para sobreviver ao que a ciência não explica. Mesmo com a casa purificada, as lembranças não desapareciam. Cada barulho, cada sombra me lembrava da força dele. Às vezes, ao passar pelo corredor, jurava ver algo se movendo, rápido, imperceptível. A mente pregava peças, mas eu sabia que não eram apenas ilusões. Os pesadelos voltavam em raros momentos, mas eram diferentes. Não havia mais contato físico, apenas presença. Ele aparecia em cantos escuros, olhando fixamente, sorrindo de forma cruel e desaparecia quando eu tentava alcançá-lo, como se brincasse comigo. O trabalho policial me ajudava a manter a sanidade, mas o medo nunca saiu completamente. Alguns casos faziam minha mente recuar, trazendo à tona a memória daquilo que sobreviveu à morte. Eu sabia que a experiência me havia mudado para sempre. Minha esposa ainda tinha medo de certos cantos da casa, e eu a compreendia. O silêncio, antes reconfortante, ainda trazia lembranças do que aconteceu. Mas juntos aprendemos a conviver, a vigiar e a respeitar os limites invisíveis que agora preenchiam nosso lar. As marcas no meu corpo cicatrizaram, mas a memória da dor permaneceu. Cada cicatriz lembrava que a morte nem sempre é definitiva, que algumas almas permanecem presas entre o mundo físico e algo mais, e que sobreviver a isso exige mais do que coragem, exige fé e vigilância. A cada dia eu fortalecia minha rotina espiritual. Velas, orações, água benta, reflexões sobre minhas ações. Tudo para manter a presença dele distante e para me proteger de qualquer espírito que, como ele, recusasse a passagem. Mesmo assim, algumas noites eram estranhas. A respiração parecia sussurrar do nada. Objetos rangiam e sombras se formavam onde não havia luz. Mas a diferença agora era que eu estava preparado. O medo existia, mas não dominava mais meu corpo ou minha mente. O homem da igreja disse que a purificação não tinha sido definitiva, apenas um bloqueio temporário. Ele alertou que a força poderia tentar retornar, mas que minha fé e as orações diárias mantinham o espírito preso, sem poder sobre nós. Passei a vigiar cada detalhe da casa, cada sombra, cada som. Não por paranoia, mas por sobrevivência. A experiência havia me ensinado que a morte não é simples e que alguns homens não aceitam o fim, deixando rastros invisíveis e perigosos. Hoje, a casa parece calma. Minha esposa dorme tranquila. O ar é leve novamente, mas o eco daquilo que aconteceu permanece na memória. Aprendi que algumas mortes deixam marcas invisíveis e que os sobreviventes devem respeitar cada sinal, cada presença, cada sombra. Mesmo com a casa purificada, as lembranças não desapareciam. Cada barulho, cada sombra me lembrava da força dele. Às vezes, ao passar pelo corredor, jurava ver algo se movendo, rápido, imperceptível. A mente pregava peças, mas eu sabia que não eram apenas ilusões. Os pesadelos voltavam em raros momentos, mas eram diferentes. Não havia mais contato físico, apenas presença. Ele aparecia em cantos escuros, olhando fixamente, sorrindo de forma cruel e desaparecia quando eu tentava alcançá-lo, como se brincasse comigo. O trabalho policial me ajudava a manter a sanidade, mas o medo nunca saiu completamente. Alguns casos faziam minha mente recuar, trazendo à tona a memória daquilo que sobreviveu à morte. Eu sabia que a experiência me havia mudado para sempre. Minha esposa ainda tinha medo de certos cantos da casa, e eu a compreendia. O silêncio, antes reconfortante, ainda trazia lembranças do que aconteceu. Mas juntos aprendemos a conviver, a vigiar
e a respeitar os limites invisíveis que agora preenchiam nosso lar. As marcas no meu corpo cicatrizaram, mas a memória da dor permaneceu. Cada cicatriz lembrava que a morte nem sempre é definitiva, que algumas almas permanecem presas entre o mundo físico e algo mais, e que sobreviver a isso exige mais do que coragem, exige fé e vigilância. A cada dia eu fortalecia minha rotina espiritual. Velas, orações, água benta, reflexões sobre minhas ações. Tudo para manter a presença dele distante e para me proteger de qualquer espírito que, como ele, recusasse a passagem. Mesmo assim, algumas noites eram estranhas. A respiração parecia sussurrar do nada. Objetos rangiam e sombras se formavam onde não havia luz. Mas a diferença agora era que eu estava preparado. O medo existia, mas não dominava mais meu corpo ou minha mente. O homem da igreja disse que a purificação não tinha sido definitiva, apenas um bloqueio temporário. Ele alertou que a força poderia tentar retornar, mas que minha fé e as orações diárias mantinham o espírito preso, sem poder sobre nós. Passei a vigiar cada detalhe da casa, cada sombra, cada som. Não por paranoia, mas por sobrevivência. A experiência havia me ensinado que a morte não é simples e que alguns homens não aceitam o fim, deixando rastros invisíveis e perigosos. Hoje, a casa parece calma. Minha esposa dorme tranquila. O ar é leve novamente, mas o eco daquilo que aconteceu permanece na memória. Aprendi que algumas mortes deixam marcas invisíveis e que os sobreviventes devem respeitar cada sinal, cada presença, cada sombra.